E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, depois de muitos dias voltando a gravar um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou resolver e comentar uma prova que foi feita para a Universidade Federal do Ceará, concurso público para preenchimento do cargo de técnico de laboratório, área de saneamento, e essa prova foi aplicada pela Fundação CETRED, ou CETRED, não sei muito bem, tá? Esse edital é de 2021 e essa prova foi aplicada agora em janeiro de 2022, beleza? Uma prova bem bacana, bem elaborada, que aborda vários assuntos diferentes, então acho que você vai gostar dessa resolução. Antes de mais nada, quero pedir desculpa para vocês, né? Como vocês sabem, eu me mudei de apartamento, vim do apartamento de baixo para esse aqui de cima, e esse é muito barulhento, e eu também não consegui ainda fazer o meu estúdio, isolar acusticamente. Então o que vocês estão vendo é o que vai ser meu estúdio, com os azulejos originais, com as portas de armários originais, tá bom? Mas é o que dá para fazer hoje. Bom, essa prova tem 30 questões de conhecimentos específicos e são essas questões que eu vou comentar, beleza? Bora lá para a primeira questão, questão de número 21. Qual doença associada à água que tem como forma de transmissão a penetração do agente etiológico pela pele ou pela ingestão? Bom, das doenças relacionadas ali, nós temos que lembrar da esquistossomose. Ela é a única onde o bichinho, o agente etiológico, ele consegue entrar através de cortes na pele ou pela ingestão, né? As outras doenças descritas ali ou são transmitidas por mosquitos, né? No caso da malária, então você precisa de uma picada, ou então somente pela ingestão, beleza? Questão 21, resposta correta, alternativa B, esquistossomose. Questão 22. A vazão de água é um parâmetro muito importante para estimar a demanda de água da população de uma cidade. Para muito mais coisas além disso, inclusive, né? Qual das alternativas é a unidade de medida de vazão de água? Senhores, não se esqueçam que vazão de água é um volume por unidade de tempo. E a única resposta que contém um volume dividido uma unidade de tempo é a alternativa B, metros cúbicos por segundo, tá bom? Todas as outras não são unidades para vazão. Então, resposta correta, alternativa B. Próxima. Questão 23. Qual o padrão de qualidade para água potável de acordo com a portaria GMMS 888 de 4 de maio de 2021? Essa questão tem um probleminha aqui, né? Qual o padrão de qualidade para qual parâmetro? Sem esse parâmetro a gente não consegue encontrar a resposta certa. Então eu quero fazer duas observações aqui. A primeira é, de acordo com a portaria 888, gente, eu vou repetir. A portaria 888, ela não é a portaria que trata da potabilidade, da qualidade da água. Continua sendo a portaria de consolidação número 5, anexo 20. A portaria 888 alterou o texto da portaria de consolidação número 5, anexo 20. Então, quando nós formos nos referir a padrões de potabilidade, continua sendo a portaria 5, tá? O anexo 20. A 888 foi uma portaria que alterou o texto desse anexo 20, tá? E aqui existem algumas possibilidades. Por exemplo, se ele estiver falando de sódio, o valor de sódio permitido lá em padrões organolépticos, anexo 11, é de 200 mg por litro, então poderia ser a alternativa B. Se ele estivesse falando de cloreto, cloreto também é um padrão organoléptico e o valor máximo permitido, 250 mg por litro, também estaria ali. Se ele estivesse falando da dureza, que também é um padrão organoléptico, também teria o resultado ali, né? A dureza foi alterada de 500 para 300 mg por litro. Portanto, não há resposta possível. Olhando no gabarito aqui, eu vi que o autor da questão colocou como alternativa correta a alternativa C, 250 mg por litro. Então, ele estava se referindo ao padrão de cloretos, padrão organoléptico previsto lá no anexo 11. Uma dica importante que eu vou dar para vocês, concurseiros.
Esses valores muito altos, 250 miligramas por litro, 300, 150, são valores que você vai encontrar só nos padrões organolépticos, tá? Produtos químicos inorgânicos, orgânicos, agrotóxicos, de desinfecção, eles vão ter valores muito pequenininhos que vão estar lá no anexo 9. Então, sempre que aparecerem esses valores grandes entre aspas, né, 250, 300 miligramas por litro, são padrões organolépticos da água que estarão previstos no anexo 11, beleza? E vamos para a próxima questão. Questão 24. O valor máximo permitido de Escherichia coli na água para consumo humano na saída do tratamento é... Alternativa A, né? Ausência em 100 ml de água. Escherichia coli, coliforme fecal, não pode estar presente em momento nenhum, tá, na água potável, desde a saída do tratamento até a chegada para o consumidor, tá? Existe uma tolerância em relação aos coliformes totais na rede de abastecimento, beleza? E você vai encontrar esses valores aí lá no anexo 1, o quanto que é permitido na rede de abastecimento para coliformes totais. Escherichia coli sempre tem que estar ausente em qualquer ponto da rede de distribuição ou na saída do tratamento, tá bom? Escherichia coli não pode. E há uma tolerância para coliformes totais, repito isso daí, beleza? Vamos para a próxima. Questão 25. Quais bactérias do grupo coliforme fermentam a lactose a 44,5 graus Celsius, mais ou menos 0,2, em 24 horas? Bom, nós estamos falando dos coliformes termotolerantes, alternativa D, tá? Os coliformes totais fermentam a lactose em 35, mais ou menos 0,5 graus Celsius de variação, tá? Então essa é justamente a diferença entre coliformes totais e coliformes termotolerantes, a temperatura na qual eles fermentam a lactose. Nessa temperatura mais alta, 44,5, estamos falando dos coliformes termotolerantes, alternativa D, tá bom? Próxima. 26. Qual parâmetro de qualidade da água é expresso em unidades Hazen, UH? Unidades Hazen expressam cor, alternativa B. A unidade Hazen, também chamada de unidade de cor, que também pode ser chamada de miligramas por litro de platina cobalto, tá? Ela é uma homenagem a um dos criadores dessa escala de medição de cor, Allen Hazen, engenheiro sanitarista, que na nossa área de saneamento teve uma importância muito grande, né, contribuindo com estudos de hidráulica, também com o estudo dos parâmetros físico-químicos da água, tá bom? A cor é um parâmetro físico da água, a gente mede em unidade de cor e a gente também pode se referir como unidade Hazen UH. Lembrando que para a água potável, o valor máximo permitido de cor aparente na água é 15 unidades Hazen, 15 unidades de cor. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 27. Como são denominadas as substâncias que podem ser encontradas nas águas superficiais que causam disfunções endócrinas em animais superiores, como, por exemplo, hermafroditismo e feminilização? Nesse caso, estamos falando de substâncias que alteram glândulas endócrinas das pessoas, dos seres humanos, por exemplo. Então, a gente vai encontrar a resposta como disruptores endócrinos, que aqui ele chamou de desreguladores endócrinos, alternativa A, beleza? Então, essas substâncias que têm a capacidade de mexer com nossas glândulas endócrinas, né, são os disruptores endócrinos, desreguladores endócrinos, tá bom? Lembrando que elas têm que estar presentes em grandes quantidades e durante um período de exposição muito longo para que, de fato, você tenha algum problema associado com isso, tá bom? Não precisa entrar em pânico ainda. Questão 28. O valor da compensação ambiental para empreendimentos potencialmente poluidores é calculado através do valor de referência, VR, e do grau de impacto, GI, nos ecossistemas. Qual o valor máximo possível a que pode chegar o grau de impacto nos ecossistemas? Olha, sendo bem sincero com vocês, isso foge bastante da minha área, uma vez que eu não estudei a fundo essa parte de estudo de impacto ambiental, compensação ambiental, tá? Mas eu dei uma pesquisada para poder tentar resolver essa questão
E eu encontrei dois decretos. O decreto 6848 de 2009, artigo 2º, que altera o decreto 4340 de 2002, tá? E esse decreto 4340 regulamenta as unidades de conservação. E eu encontrei nesses dois decretos que o valor máximo possível a que pode chegar o grau de impacto nos ecossistemas é a alternativa C, 0,5%. Mas o gabarito está dizendo que é a alternativa A, 0,05%. Então eu não sei se teve alguma outra alteração que eu não consegui encontrar, tá bom? E se você entende disso melhor do que eu, posta aqui nos comentários. Vamos entender se é o gabarito que está errado ou se a legislação mudou e eu não consegui resolver essa questão, tá bom? No gabarito consta a alternativa A, grau de impacto máximo 0,05%, e eu encontrei nas legislações 0,5, alternativa C. Mas eu vou deixar, como diz o gabarito, alternativa A por enquanto, beleza? E vamos para a próxima. Questão 29. De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, número 1, de 23 de janeiro de 1986, no estudo de impacto ambiental devem-se desenvolver, no mínimo, algumas atividades. Qual das atividades completa a descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implementação do projeto? Nossa! Então calma lá. Ele quer saber o nome do estudo, o nome do projeto, que busca dar um diagnóstico da área, como ela é antes da implementação do projeto, né? Então, se você for instalar ali uma indústria, alguma atividade potencialmente poluidora, a gente precisa caracterizar a área, saber como ela é, ter um diagnóstico de como ela se encontra. E isso vai aparecer para a gente na alternativa B, diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Então, nós caracterizamos a área antes da implantação do empreendimento para saber, para poder estimar quais impactos serão causados depois da implantação, beleza? Tudo isso aí você pode colocar como alternativa B, tá bom? E vamos para a próxima. Questão 30. A quem compete o licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental? Bom, eu nem vou ler o resto. O órgão licenciador, o órgão que vai dar a licença de instalação, operação, a licença prévia, é o IBAMA, tá? Se a gente estiver falando aí a nível federal, é o IBAMA quem vai fazer isso para nós. E o IBAMA vai aparecer na alternativa B, tá bom? Então, questão 30, a quem compete o licenciamento de empreendimentos e atividades com potencial papapá, IBAMA, alternativa B. Próxima. Questão 31. Para o dimensionamento de um tanque séptico, qual o período de detenção dos despejos por faixa de contribuição diária para uma contribuição diária de até 1.500 litros? Bom, a NBR 7229 de 1993 é quem vai dar esses valores para nós. Essa NBR tem lá na tabela 2 o tempo de detenção de despejos em função da contribuição diária. E 1.500 é a menor faixa de contribuição diária. Isso significará que o tempo de detenção é igual a 1 dia, 24 horas, alternativa C. Quanto maior for a geração de despejos, quanto maior for o volume, menor passa a ser o tempo de detenção, tá bom? Então, a menor faixa de contribuição, 1.500 litros por dia, isso corresponde ao maior tempo de detenção, 1 dia, tá bom? Questão 32. Em relação ao projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, qual o nome da tubulação da rede coletora que recebe apenas contribuição de esgoto de outros coletores? Bom, essa é exatamente a definição do coletor tronco, alternativa B. E se você ainda não sabe o nome dos coletores, onde eles são empregados, como que eles mudam, né, essa nomenclatura, dá uma olhada naquela aula que eu vou deixar lá em cima, lá, que eu explico tudo isso certinho, tá bom? Os coletores tronco, emissários,
os interceptores, vai estar tudo bem explicadinho lá naquela aula ali, beleza? Questão 33. Em relação às dimensões dos postos de visita, o famoso PV, qual o diâmetro mínimo do tampão? Ah, legal essa questão aqui. Você tem que lembrar que uma pessoa vai ter que passar por ali, né? Então, se for uma coisa muito pequena, a pessoa vai ficar entalada e a gente não quer que isso aconteça, tá? Lá na NBR 9649, você encontra também esse valor e diz que o diâmetro mínimo do tampão tem que ser de 60 centímetros ou 0,6 metros, alternativa D, tá? Então, você encontraria essa resposta se você tivesse lido a NBR 9649. E não se esqueça também que tem uma curiosidade, que os tampões são redondos, né? Justamente para que eles não caiam dentro do posto de visita, tá? Esse formato redondo não permite com que o tampão passe, né, pelo diâmetro e caia dentro do posto de visita, o que não acontece com tampas quadradas ou retangulares, beleza? Próxima. Questão 34. Em relação ao dimensionamento hidráulico da rede coletora de esgoto sanitário, qual é o menor valor de vazão recomendada por trecho, inexistindo dados pesquisados e comprovados com validade estatística? De novo, uma questão que se refere à NBR 9649, que diz que, em não havendo nenhum dado estatístico que comprove a vazão de esgoto em um trecho da rede coletora, nós devemos usar uma vazão mínima de 1,5 litros por segundo, pois essa é a vazão correspondente a uma descarga sanitária, tá? Então, se você não tiver nenhum dado que comprove que esse valor é menor ou diferente, a gente usa pelo menos 1,5 litros por segundo, alternativa C. E de novo, recomendo fortemente que se você errou essa questão, dá uma assistida naquela aula que ficou no card lá em cima, pois eu também comento isso. Questão 35. Que tipo de captação de água superficial é baseado na mobilidade dos conjuntos elevatórios, que pode ser montado sobre base flutuante tipo balsa? Geralmente quando a gente pega água de uma represa ou de um outro sistema que tem uma variação muito grande de nível, a gente instala um conjunto motobomba em cima de uma balsa flutuante, né? Então, quanto mais o nível sobe ou desce, todo o conjunto subirá e descerá proporcionalmente, né? Uma vez que ele está flutuando em cima dessa balsa. Portanto, a alternativa correta tem que falar isso, e é a alternativa D, tomada de água flutuante, tá bom? Questão 36. Qual o processo de tratamento de água consiste na aplicação de coagulantes químicos com a finalidade de reduzir as forças que mantêm separadas as partículas em suspensão? Se você está aplicando um coagulante químico para reduzir as forças, né, que separam as partículas, você está falando da coagulação, alternativa A, sem nem perder tempo de pensar nos outros. Próxima. Questão 37. Qual composto com 10 a 15% de cloro disponível é utilizado na desinfecção da água? Questão bacana essa aqui, tá? Bom, o composto que tem entre 10 e 15% de cloro disponível, de cloro ativo, vamos chamá-lo assim, é o hipoclorito de sódio, alternativa A, tá? Um produto líquido que vai ter esse teor de cloro ativo. O hipoclorito de cálcio, ele é sólido e o teor de cloro ativo costuma ser maior do que 50%, tá? Ele é bem concentrado, por isso não é essa resposta. A cal clorada, eu não sei qual que é o teor de cloro ativo dela, mas com certeza não é a resposta, tá? Pra gente não ficar sem resposta, eu pesquisei aqui, tá? E a cal clorada tem cerca de 2,5% de cloro ativo. Então também é um produto de aplicação doméstica, por isso que ele não pode ter um teor de cloro ativo tão concentrado assim, senão ele fica muito perigoso, assim como a água sanitária, beleza? E a água sanitária, ela é bem menos concentrada. Uma vez que a gente vai ter o uso doméstico da água sanitária, o teor de cloro ativo dela vai ser entre 2 a 3% aproximadamente, tá bom? Então, resposta correta, alternativa A, hipoclorito de sódio. Questão 38. Uma amostra de água residuária com 50 ml possui as seguintes características: sólidos totais, 300 mg por litro. Sólidos suspensos totais,
120 mg por litro. Sólidos suspensos fixos, 50 mg por litro. Qual é a concentração de sólidos dissolvidos totais? Essa questão foi danada, hein? Foi para pegar quem estava desprevenido. Bom, pensa primeiro o seguinte, tá? Sólidos totais são todos os sólidos que o esgoto contém. E eles podem ser divididos em sólidos suspensos ou sólidos dissolvidos. Então, se nós temos 300 mg por litro de sólidos totais, 120 mg são de sólidos suspensos totais, então a diferença para 300, 180 mg por litro, corresponderão aos sólidos dissolvidos, alternativa B. O volume que ele deu de 50 ml, o teor de sólidos suspensos fixos, não serviu para nada nessa questão. Era uma pegadinha, né? Então, só para a gente deixar isso bem claro, tá? Sólidos totais, todos os sólidos que existem no esgoto, tá bom? No esgoto ou numa amostra de água. E esses sólidos totais podem ser suspensos ou em suspensão ou dissolvidos, tá? E essas duas frações, suspensos ou dissolvidos, também podem ser divididos em fixos e voláteis, ok? Então nós temos uma subdivisão dos sólidos suspensos totais, que podem ser fixos e voláteis, e os sólidos dissolvidos totais, que também podem ser fixos ou voláteis, mas a questão parou no comecinho da série de sólidos, tá? Então todos os outros dados que ela deu aqui foi só pegadinha, beleza? Próxima. Questão 39. Uma forma de medir o impacto ambiental através da área biologicamente produtiva exigida para fornecer a um indivíduo o suprimento de recursos e absorver os resíduos que suas atividades geram denomina-se pegada hídrica? Não, porque isso se refere a quanto que você usa de água, quanto que você devolve, como que está a sua consciência em relação a isso. Pegada de carbono? Quase, mas somente o gás, né, CO2, quanto que você consome de produtos e descarta e quanto que isso gera em CO2, em gás de efeito estufa. Já a pegada ecológica, que é a alternativa correta, se refere exatamente a isso, tá? O quanto de suprimento e recursos você precisa absorver e devolver para o ambiente, né? Faz um balanço disso, e isso se chama pegada ecológica, tá bom? Alternativa C. Questão 40. Qual a norma regulamentadora que dispõe sobre as atividades e operações insalubres? Bom, lá onde eu dou aula também temos o curso de segurança do trabalho. Eu também dou aula de meio ambiente no curso de segurança do trabalho, então a gente estuda um pouquinho dessa área também, tá? E a resposta correta é a NR 15. A NR 4 e 5 dispõe sobre o que é a CIPA, a necessidade de ter um sistema de prevenção de acidentes, tá? E a NR 16, se não me engano, é sobre serviços elétricos. Então, a NR que dispõe sobre insalubridade, operações insalubres, é a NR 15, alternativa C. Beleza? Próxima. Questão 41. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Qual o percentual desse acréscimo? Então, se você trabalha em uma profissão que oferece periculosidade, você tem direito a um acréscimo em 30% no valor do seu salário base. Então, a resposta correta também é a alternativa C, tá bom? Lembrando que eu não sou técnico de segurança do trabalho, pode ser que eu fale alguma bobagem aqui, mas pelo que eu estudei um pouquinho dessa área aí, se você tem um trabalho que oferece perigo, isso aumenta em 30% do seu salário base. E aí tem até uma discussão, né? Quem trabalha em ET pode ou não pode receber periculosidade? Trabalhar em ET é um serviço perigoso? E aí varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, de gestor para gestor. Beleza? Questão 41, alternativa C. Próxima. Questão 42. Qual equipamento é utilizado para a coleta de amostras de água para a realização do parâmetro oxigênio dissolvido
quando coletado até 30 centímetros da lâmina d'água. Bacana essa questão também. Bom, existem diversos equipamentos, mas um deles é o que evita a aeração da amostra. Então, se nós vamos fazer um ensaio de DBO, um ensaio de oxigênio dissolvido, a quantidade de oxigênio presente na água não pode ser alterada por causa do método de coleta. E quem vai fazer isso para a gente é um equipamento chamado batiscafo, alternativa A. Ele consegue coletar amostras de água em até 30 centímetros de profundidade, sem a aeração da amostra, sem que a amostra seja reoxigenada, beleza? Portanto, questão 42, alternativa A. Questão 43. Qual o estado trófico de um corpo d'água que apresenta baixas concentrações de algas, macrófitas e matéria orgânica, além de boa transparência e é pobre em nutrientes? Então é um corpo d'água em boas condições, tá? Então essa questão está relacionada com índice de estado trófico. E esse índice de estado trófico diz pra gente se um corpo aquático está em boas condições, más condições, relacionando esses parâmetros descritos justamente no enunciado, tá? Como os parâmetros estão muito bons, a resposta correta vai ser a alternativa B, estado trófico chamado de oligotrófico, tá? Existe um estado melhor ainda, que é o super oligotrófico ou ultra oligotrófico, agora eu não lembro, vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue mais informações, tá? Quando o corpo aquático tem características intermediárias, né, características médias, ele será mesotrófico. Quando as características estão muito ruins, muito nutriente, muita alga, proliferação descontrolada desses micro-organismos, nós temos a eutrofização. Então esse corpo estaria num estado trófico chamado de eutrófico, tá bom? E também tem uma péssima situação que acho que é supereutrófico ou hipereutrófico. Novamente, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E o hipolímino é uma das camadas da água, uma das camadas que é mais profunda também. Por isso, questão 43, como o corpo aquático vai muito bem, resposta correta, alternativa B. Beleza? Próxima. Questão 44. Qual o índice de qualidade da água considera tanto a diversidade quanto a equanimidade na distribuição dos indivíduos entre as espécies? Um índice que considera espécies, diversidade, resposta correta, alternativa A, índice de diversidade de espécies, tá? Essas questões deixam a gente com a pulga atrás da orelha, porque se você pensa que é uma questão muito óbvia, né? E então deve ser uma pegadinha, mas não. Nesse caso, realmente é uma questão muito óbvia, tá bom? O índice de qualidade da água que considera a diversidade de espécies, alternativa A, o índice de diversidade de espécies, tá bom? Próxima. Questão 45. Qual pós-tratamento para o efluente do tanque séptico, NBR 7229, assemelha-se a um poço absorvente, pois recebe o efluente do tanque séptico para a infiltração no solo? Bom, o mais correto seria a vala de infiltração, mas cuidado, porque aqui na alternativa C diz vala de filtração e não é isso. A vala de infiltração substitui o sumidouro. Como não temos a vala de infiltração, a resposta correta é a alternativa D, sumidouro, tá bom? Então, esse é o pós-tratamento que a gente aplica ali no tanque séptico, tá? O ideal seria a vala de infiltração, mas não tem essa resposta aqui, tá bom? Cuidado com as pegadinhas. Vamos para a próxima. Questão 46. Que tipo de aquífero está contido entre duas camadas impermeáveis? Se você está preso entre duas camadas impermeáveis, você está confinado. Portanto, estamos falando de um aquífero confinado, alternativa B. Beleza? Essa foi bem tranquila, nem tem muita coisa para comentar. Próxima. Qual equipamento permite a expulsão e admissão do ar em uma rede de abastecimento público de água? Legal! Bom, o equipamento que permite fazer isso é a ventosa, alternativa A. Se faltar água, a rede não pode ficar vazia, porque senão ela vai ficar no vácuo. Ou ela pode murchar, se romper, ou ela pode começar a sugar sujeiras, coisas que estão ao redor da tubulação, né? Isso contaminaria a rede.
A ventosa, então, deixa o ar entrar quando falta água. E quando a água volta, esse ar tem que sair. Então a ventosa faz o oposto do que ela estava fazendo. Ela libera o ar para a atmosfera, né? Para permitir que a rede opere somente com água, tá bom? Calha partial mede vazão, válvula de descarga, a gente faz a descarga da rede, e válvula de manobra pode ser um registro onde você fecha e abre para limitar sessões de abastecimento, tá bom? Questão 47, alternativa A. E se você nunca viu uma ventosa, não sabe como funciona, sugiro a você dar uma assistida nessa aula que eu vou deixar aqui em cima no card. Beleza? Próxima. Questão 48. Em um projeto de estação de tratamento de água, o que significa a relação entre a vazão, referida a determinada unidade de ETA, e a área de sua superfície útil? Alguns sistemas, alguns reatores, alguns processos, tanto em ETAs quanto em ETs, eles não são dimensionados pelo seu volume, pelo seu tamanho, né? Pela quantidade de líquido que ele consegue conter, mas pela sua área superficial, pela sua taxa de aplicação superficial. E isso nos dá a resposta C. Então, alguns processos, como por exemplo a decantação, a gente não dimensiona exatamente o decantador em função da sua largura ou do seu comprimento, mas em função da sua área superficial. A mesma coisa com os processos de filtração. A gente começa a dimensionar esses sistemas a partir do quanto de líquido, quanto de vazão a gente pode aplicar em relação a uma área, tá bom? E isso é a taxa de aplicação superficial, alternativa C. Tá acabando, aguenta firme. Próxima. Questão 49. Qual processo reduz o potencial de produtividade das terras devido ao clima que provocam a seca prolongada e as atividades humanas que degradam o solo cultivável? Olha, essa questão está falando exatamente da desertificação, alternativa B, ok? Quando a gente impacta o meio ambiente dessa forma, questões climáticas, a gente degrada o solo cultivável, estamos falando da desertificação. Bem tranquilinho, só falta uma. Próxima, questão 50. Você chegou na última questão, hein? Parabéns, vamos lá. Qual unidade de conservação faz parte do grupo uso sustentável? O grupo uso sustentável corresponde a unidades de conservação onde você pode ter a exploração sustentável de algum recurso natural, né? E isso inclui, por exemplo, as florestas nacionais e também as áreas de proteção ambiental, as APAs, alternativa B, tá bom? Então você pode fazer o manejo sustentável de algumas matérias-primas, de alguns recursos naturais dentro dessas áreas. Claro que tudo isso tem que ser devidamente licenciado e autorizado, beleza? Então é isso, galerinha. E aí, foi bem? Foi mal? Posta aí nos comentários, tá bom? Se você também ficou com alguma dúvida, se você discorda de alguma coisa que foi dita, coloca aí também que nós vamos conversando. Se eu puder contar com o seu joinha, com o seu compartilhamento, isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês, tá bom? Então por hoje é só. Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.